Olá pessoal, sou Almir e novamente eu quero apresentar mais uma feature do CSVCompDB. Lembrando que essa gravação é uma gravação amadora e eu quero que você ignore o som de fundo e ignore também caso alguém me chamar aqui, porque eu sou uma pessoa que sempre tem alguém chamando. E eu agradeço muito a sua visualização desse vídeo e você vai entender aqui, por exemplo, um pequeno exemplo de como construir um balanceador de carga com CSVCompDB. Então vou apresentar essa arquitetura. Podemos ver aqui nesse diagrama uma arquitetura de um servidor com balanceador de carga. Esse balanceador de carga é um balanceador de carga usando o método randômico, ou seja, a quantidade de servidores que você tem disponível vai ser distribuído de acordo com a randomicidade do acesso. Então temos aqui o representando um cliente. O cliente vai acessar até a entrada do sistema, que é uma interface mais leve. Essa interface leve, ela não pretende fazer a transação ou nenhum procedimento com grande base de dados. Ela serve apenas como uma interface de auxílio rápido para atender a requisição inicial. A parte em que vai trabalhar com o processamento de dados, busca, queries, CRUD, é a segunda parte do servidor, representado pelo servidor A e o B. Aqui temos como exemplo um servidor A e B, porém pode ser N servidores, isso fica a cargo do desenvolvedor. Aqui também estamos mostrando uma arquitetura no qual é uma arquitetura de uma rede local online. Essa rede local poderá também produzir os dados de forma partilhada com disponibilidade. Então, os dados em cada servidor desse, eles são redundantes. O dado de disponibilidade. Então, se alguém fizer um CRUD num servidor desse, automaticamente, se essa rede é uma rede local, esse CRUD vai ser incrementado também na outra instância desse servidor. Então fica a disponibilidade. Então aqui temos a disponibilidade de vários servidores. Então quando o cliente acessa randomicamente algum servidor e faz o CRUD ou uma query, então o CRUD, principalmente a escrita, é escrito para todas as instâncias que está cadastrado nesse sistema. É lógico que o script que roda nessas instâncias de base de dados, ele deve ser escrito para que possa escrever também nas outras instâncias. Quando a pessoa clica lá no formulário cadastrar, então os dados são cadastrados de uma vez em todas as instâncias. Temos também uma feature chamada ChargeLock, que é um sistema que é possível criar um sistema de controle de concorrência mesmo quando o sistema é distribuído. Nesse caso aqui está apto a ter disponibilidade. Então vamos aqui uma outra parte da explicação. Então, basicamente, como trabalha esse sistema? Esse sistema trabalha da seguinte forma: todo formulário web tem um formulário com ação. A ação para mim que sou da velha guarda, tenho 44 anos, e então nós da velha guarda chamamos isso de action. Porém, os mais novatos que estão agora na TI chamam isso de endpoint. Então, cada formulário ele faz uma requisição a um endpoint que chama a execução em um determinado servidor. Toda vez que um form action é chamado, então toda vez que o formulário é chamado, ele invoca um script no servidor, e esse script que ele vai fazer a transação na base. Então temos nessa arquitetura basicamente duas aplicações com dois scripts diferentes. Um script vai apenas transformar a interface
para o próximo usuário. Por exemplo, chega um cliente, quando ele clica no botão iniciar, aí esse script vai fazer com que se crie uma nova instância, um novo formulário que tem uma opção de fazer uma action para o determinado servidor. Para isso foi construído aqui, vou mostrar um código para você entender esse conceito. O conceito é o seguinte: basicamente eu criei uma tabela chamada servidores, porém, como você sabe, o nosso CSV.db ele é baseado em CSV, porém ele tem algumas funções onde os dados não precisam ser em CSV. Nesse caso aqui eu criei um esquema personalizado que não é um CSV, porém a extensão é CSV, mas os dados não são em CSV. Eu criei aqui um sistema com tags. Então eu criei aqui, ó. Eu criei uma action para o servidor 0 com server entre tags server 0 barra server 0, abre de tag, fecha tag. Essa tag pode ser do jeito que você quiser, do jeito que você imaginar. Lembrando que as tags que você fizer aqui tem que ser idêntica aqui nessa busca do getTestNode. A função getTestNode busca tudo que tiver numa tabela entre tags. Então o que acontece? Observe que aqui tem uma server 0, server 1, server 2 até 3. Então tem um handle entre 0 e 3. Portanto, foi configurado nessa execução para ter um handle até 3. Por isso que aqui eu chamo um handle 3. É configurado também no banco o arquivo random.inf com o valor 3. Então a randomicidade do sistema é limitado de 0 a 3. Aqui eu posso criar a quantidade de random que eu quiser. Eu posso escrever aqui milhares de random. Lógico que não é necessidade no meu caso aqui. E o que acontece? Então, com a tabela de servidores já escrita, esse script vai fazer exatamente o seguinte. Vou mostrar aqui a aplicação inicial. Essa instância de entrada que vai simular essa aplicação. Então, essa instância de entrada basicamente é esse formulário. Esse formulário que vai chamar o script inicial, que chama createPageCQL, que é um script que está no servidor, que representa esse script inicial. Então, esse script que está aqui que é o que vamos executar, o script ele chama-se createPage. Ele tem essa função. Ele vai buscar tudo que estiver entre essas tags, aplicando a função handle, que é uma tag variável que varia de 0 a 3. Portanto, ele vai na tabela de servidores e ocasionalmente ele poderá buscar ou um ou outro valor. Depois que ele busca esses valores, ele vai criar uma nova página chamada, ele vai criar uma nova tabela chamada secondTemp vazia. Depois o conteúdo dessa secondTemp vai ser preenchido com um arquivo chamado template.pro. Template.pro, no caso aqui, é um arquivo de uma página HTML que eu fiz com a tag host. O que acontece? O conteúdo da busca de servidores, que é a action, esse conteúdo vai substituir essa tag host no arquivo, mas isso de forma automática. Então vamos continuar. Então é criado um template.pro de forma crua é copiado para secondTemp. O nome secondTemp é eu que adicionei aqui voluntariamente, você pode fazer do seu jeito. Essa secondTemp está dentro de htdocs no Apache. Então acontece o seguinte, que com o resultado dos servidores, da busca de servidores .que que está na pasta dist da distribuição, esse conteúdo da busca vai ser colado exatamente onde está a tag host. A tag host aqui no template, como podemos ver, onde tiver a tag host dentro da secondTemp, vai ser substituído pelo conteúdo. E logo imediatamente
vai ser criada uma página chamada secontemp.html, por causa dessa extensão aqui definida. Logo depois de tudo isso, uma resposta será emitida para o cliente, levando o cliente para secontemp.html. Então, vamos executar isso aqui como exemplo. Então, estou na instância inicial, e aí então eu clico, imediatamente me leva para a segunda instância. A segunda instância aqui recebi como server 1. Se eu abrir aqui o código, exibição de código da página, você vai ver que aqui temos form action server 1. Abaixo aqui eu coloquei no textuário apenas para podermos observar a visualização sem necessidade de abrir essa página aqui. Aqui, ó. Voltando então, vamos fazer uma nova tentativa. Server 0. Então vamos tentar novamente. Então toda vez que chegar um cliente na sua aplicação, quando clicar em iniciar, ele vai levando para uma dessas instâncias que varia, e essa variação depende de como você vai implementar a quantidade de instâncias. Então aqui foi criado um outro formulário como exemplo, que veio a partir de template PRO. Template PRO pode ser uma página web da maneira que você quiser. Você pode colocar em template PRO qualquer HTML, CSS, qualquer página com design que você quiser. Então aí sim o cliente será levado para a segunda instância, na qual vai ter a função de acessar o novo script. Nesse caso aqui, o template PRO pode ser adicionado, pode se colocar assim, ó, CRUD, um novo template PRO, salvei com CRUD. Então vou trabalhar aqui, vou simular novamente. Entrando na instância inicial, ele cria uma nova instância e aí cria uma nova página, que é de acordo com o gosto do projetista, do desenvolvedor. Então aqui, abrindo essa nova página, a ação desse novo formulário, dessa nova página, vai ser direcionada a fazer o CRUD ou a transação do banco, que é o trabalho pesado. Então acho que deu para você entender como funciona a questão de balanceamento de carga. Este aqui é apenas um dos métodos no CSV CompDB. Pelo que eu desenvolvi, existem 3 métodos para esse procedimento. Eu mostrei esse método porque ele é mais flexível. Então você pode fazer o download do CSV CompDB no link aqui abaixo. Se inscreva no canal, comente. Eu agradeço a visualização.